Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e isto é o podcast Coisa que não edifica nem destrói, hoje sobre Viagra espiritual. Como assim? O tema desta semana é comprimido azul espiritual? Aquele comprimido azul? Epá, vocês estão a tentar que eu perca este emprego, não é? Ficam a saber que isto é um espaço publicitário de respeito e que não se pode brincar com essas coisas, então. Então eu venho aqui todos os episódios para vos vender coisas da Vorten, mais nada. Tendas, por exemplo. A Vorten tem tendas. Vá, sem piadas agora. Tem brinquedos para brincar, tem camas ótimas também, para dormir bem, tem tudo e mais não sei o quê. Pronto, vá. Aposto já nem sequer me estão a ouvir, não é? Essas cabecinhas são sempre a mesma coisa. Aliás, essas mentes. Bem, se calhar vou-me calar, não é? Não se pode mesmo dizer nada. Mas vão à Vorten. Uma vez, quando as minhas filhas eram pequenas, a mais nova estava a chorar, que era uma coisa que ela fazia muito e por isso estava a incomodar toda a gente. Atenção, esse incómodo não é uma especial prova de altruísmo nosso. É possível que o choro dos outros nos aflija menos porque a sua infelicidade ali manifestada no choro nos inspira compaixão e mais porque o choro é de facto perturbador da paz. É chato, há gritaria, soluços, lamúrias, gemidos, há fluidos que brotam dos olhos e, se o caso for mesmo grave, até do nariz. Enfim, não é um espetáculo bonito. A minha filha mais velha resolveu encarregar-se do caso e, à força de macacadas, conseguiu pôr a irmã, que estava a chorar, a rir. E depois veio gabar-se. Disse ela: a Inês estava a chorar, mas eu ensinei-a a ficar contente. Enfim, neste ponto os ouvintes já perceberam para onde é que isto caminha, não é? Estamos perante um daqueles casos em que, numa história banal do cotidiano, se encontra pretexto para uma reflexão de elevado teor filosófico. É sempre irritante quando isso acontece. No episódio sobre o qual nos debruçamos, o problema agrava-se, porque mete crianças que são tão puras e tal. Qual é então o interesse desta insignificante ocorrência? É o momento em que a filósofa Rita Pereira diz: eu ensinei-a a ficar contente, sobre o que fez à irmã. Primeiro, a frase eu ensinei-a a ficar contente supõe que riso e contentamento são a mesma coisa, quando isso não é necessariamente verdade. Nem todo o riso exprime alegria e talvez o riso humorístico, que é o que nos interessa, surja quase sempre do descontentamento. Mas a confusão é fácil e é significativa. Segundo, sugere-se ali que é possível ensinar a alegria. No século XVI houve um debate sobre isto. Enfim, mais ou menos sobre isto. O debate opõe dois teólogos alemães amigos. De um lado, Wolfgang Capito, do outro, Johannes Oecolampadius. Capito, numa carta a um desconhecido, não interessa quem era, queixa-se de que o seu amigo Oecolampadius recusa adotar um comportamento adequado quando celebra a missa pascal. Diz ele, muito desgostoso. O Oecolampadius não compele os ouvintes a rir descontroladamente enquanto anuncia Cristo, nem faz piadas com palavras obscenas, nem, imitando alguém a masturbar-se como um estrião, apresenta à vista de todos as coisas que os cônjuges costumam ocultar no seu quarto e que é apropriado fazer sem testemunhas. Ou seja, Capito lamenta que o seu amigo Oecolampadius renuncie a ser obsceno no altar. O que está em causa aqui é um curioso costume que fazia parte da liturgia pascal. É um fenómeno conhecido como risus pascalis e consistia no seguinte: no domingo de Páscoa, durante a missa, o pregador esforçava-se por provocar o riso dos fiéis. Para isso, recorria a tudo, incluindo a reprodução dos gritos de animais, histórias e piadas obscenas, imitação de práticas sexuais, valia tudo.
Num livro chamado Risus Pascalis, o fundamento teológico do prazer sexual, a antropóloga e teóloga Maria Caterina Jacobelli descreve o risus pascalis como um fenómeno muito arraigado nos costumes eclesiásticos, que era defendido como necessário pela hierarquia da Igreja, que o povo, com algumas exceções, apreciava e que se aceitava como normal, até porque a sua origem era muito antiga e difícil de determinar. Os que defendem a prática alegam estar a cumprir o versículo 24 do Salmo 118, que diz: "Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele." Jacobelli deteta as primeiras manifestações do fenómeno no ano de 852, em França, e verifica que ele persiste até ao princípio do século XX, sobretudo na Baviera, mas também no resto da Alemanha, França, Itália, Suíça, etc. Às objeções de Oecolampadius, que considerava a prática chocante e vergonhosa, cito, digna de um infame estrião, Capito contrapunha as 3 grandes vantagens do risus pascalis: chamar público à igreja, alegrar o auditório e mantê-lo acordado. Se o pregador não se comportasse daquela forma, alegava Capito, os templos estariam vazios. O fenómeno parece ser familiar da inclinação carnavalesca para inverter a ordem natural das coisas. No carnaval há uma licença para, durante um período bem definido, o mundo ficar temporariamente às avessas. A loucura é a razão e a razão é a loucura, a embriaguez é a sobriedade e a sobriedade é a embriaguez, o servo é o amo e o amo é o servo, o homem é a mulher e a mulher é o homem. Ao que parece, algumas das histórias que tinham mais sucesso nestas missas pascais eram as que falavam de casais em cuja casa era a mulher que mandava. O público achava esta ideia hilariante, o que significa que a minha própria vida é muito engraçada no século XVI. Oecolampadius e Erasmo de Roterdão, por exemplo, aos quais o costume do risus pascalis repugnava, lamentavam o recurso a piadas, algumas das quais obscenas, num ambiente sagrado. Só que a natureza do fenómeno era exatamente essa, a da inversão. A estratégia usada para provocar o riso era deixar o profano invadir o espaço sagrado, ser especificamente um padre a comportar-se obscenamente e fazê-lo no decurso da missa mais importante. Até porque o objetivo era celebrar a maior de todas as inversões carnavalescas. Um homem que estava morto voltou à vida. A lei da natureza, como tudo o resto no carnaval, tinha sido virada ao contrário. Alguns sacerdotes começaram a ser confrontados com o problema que aflige todos os humoristas. Como conseguir, ano após ano, inventar novas histórias que sejam capazes de fazer rir a plateia. Por isso, já no século XVII, o padre Andreas Strobel publicou na Baviera um manual para pregadores que continha 40 sermões seguidos de 40 histórias cómicas para contar no domingo de Páscoa. Não só o livro foi um êxito, com 3 edições em poucos anos, como, o que mais uma vez revela a postura da Igreja em relação ao risus pascalis, pelo menos nesta época, o livro levava o imprimatur. Strobel defendia o costume dizendo que, além de dar consolo e alegria, a prática animava os fiéis para que estivessem mais bem dispostos para escutar os ensinamentos do Senhor. E concluía: este é um dos melhores meios para captar a atenção do auditório. A certa altura, no entanto, o Papa Bento XIV propõe eliminar a tradição e entre os séculos XVII e XIX o risus pascalis vai progressivamente perdendo a componente da obscenidade mais grosseira. Mas o costume revela uma intenção clara. O anúncio da ressurreição de Cristo deve ser um momento de júbilo fulgurante. E por isso era necessário que os fiéis fossem capazes de uma alegria que estivesse à altura desse acontecimento. Era isso que teólogos como Wolfgang Capito pretendiam. Recorrer a obscenidades para provocar o efeito pretendido nos fiéis era aceitável, porque verdadeiramente obsceno seria que a alegria não existisse ou fosse apenas moderada. No fundo, a missão do sacerdote na missa pascal era exatamente a mesma da minha filha: ensinar os irmãos a ficarem contentes. Mais sobre isto após uma curta pausa. Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. Posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor.
Hyundai é coisa que entusiasma. Agora vou falar com o Padre José Tolentino Mendonça. Atenção, eu trato o Padre José Tolentino Mendonça por Padre Tolentino porque o conheço há 30 anos. Temos uma relação antiga e o Padre Tolentino casou-me. Para os nossos ouvintes que não o conhecem, para vocês é Sua Eminência o Senhor Cardeal, está bem? Portanto, não se fiem a minha forma de tratamento é só para mim. Para vocês continua a ser Sua Eminência o Senhor Cardeal Tolentino Mendonça. Como vai, Padre Tolentino? Passou bem? Muito bem, Ricardo, e obrigado pelo convite para estar aqui. Ora, é essa, eu é que agradeço, como calcula que se tenha disponibilizado para fazer isto. O tema do episódio de hoje é o Risus Pascalis, Padre Tolentino, que, aliás, devo dizer, foi o Padre Tolentino que me alertou para ele. E, portanto, eu queria que o Padre Tolentino, enfim, dissesse 2 ou 3 coisas, antes de eu lhe começar a fazer perguntas, dissesse 2 ou 3 coisas sobre o fenómeno. É uma velha questão de 2 amigos, uma conversa antiga com o Ricardo Araújo Pereira sobre o cristianismo e o riso. E são 2 teses, a tese do Ricardo, que é mais suspeita, benévola em relação ao cómico no cristianismo, e outras teses que eu tenho acompanhado, que é, no fundo, perceber aquilo que o Baudelaire dizia. Dizia 2 coisas contrastadas, que, por um lado, parece que Cristo chora muitas vezes e nunca ri, mas ele também diz que o cristianismo é o verdadeiro lugar do cómico. Isso é muito interessante, porque, de facto, há uma história longa, e eu diria quase que se inscreve dentro da própria experiência religiosa do cristianismo, que é a sua relação com a subversão que o riso, que o cómico, que o paródico são capazes de estabelecer. E que sem isso, sem essa dimensão, não se chega verdadeiramente ao núcleo do cristianismo. Isso mesmo é-nos dito por esta espécie de carnaval pascal, este risus pascalis, que é uma tradição que seguramente na Alemanha no século XVI era muito comum em todas as igrejas, mas que vem desde o mundo medieval. Nós encontramos, por exemplo, na Divina Comédia, uma referência a esse modo jocoso de viver a Páscoa e de a celebrar, em que o pregador, no dia da Páscoa, tinha de obter dos fiéis que se reuniam para a liturgia um riso, uma gargalhada, uma felicidade, para testemunhar exatamente a verdade da ressurreição do Senhor. E essa associação entre riso e fé pascal ficou conhecida como o risus pascalis. Exato. Eu dei muita atenção ao debate entre o Wolfgang Capito e o Johannes Oecalampadius. Tenho uma dificuldade em dizer este nome, que, enfim, o meu grego está muito enferrujado. Nesse debate, o Capito diz que o risus pascalis tem 3 objetivos, diz ele. Chamar público para a igreja naquele dia, alegrar o auditório e manter o auditório acordado. Isso, ou seja, dá a sensação de que ele pretende que os fiéis tenham uma disposição que esteja à altura do momento que se está a viver, que é o momento da ressurreição de Cristo. E, portanto, para que os fiéis tenham uma alegria condicente com o momento, ele achava que o risus pascalis, ou seja, aquela prática de, no altar, dizer uma série de coisas, algumas até obscenas, se justificava precisamente para cumprir esse objetivo de elevar o espírito das pessoas à altura da alegria que a ocasião impõe. A questão é,
porque é que a boa nova da ressurreição sozinha não chega para isso? Ou seja, porque é que o público precisaria, digamos, dessa ajuda espiritual para chegar à alegria pretendida? O cristianismo é mistério da encarnação. A ressurreição de Jesus, aliás, as dúvidas de São Tomé têm a ver com isso. Como é que eu vou acreditar na ressurreição se ela implicar a superação completa do corpo, do sensível, e por isso ele quer tocar nas mãos do ressuscitado, que em si é uma loucura, é uma loucura evidente, mas Jesus permite-lhe isso. Quer dizer, para a experiência que os cristãos fazem, a dimensão do corpo, da comunidade, é uma dimensão fundamental. Por isso, na Páscoa estão associadas tantas celebrações. O riso, hoje estamos focados nele, é uma dessas manifestações. E por isso o próprio corpo tinha de sentir a boa nova, e sente, digamos, pela paródia, pelo lado burlesco que os padres no altar encenavam, com o lado quase popular que o burlesco tem, sem inibições, precisamente porque essa dimensão é fundamental para tocar a fé dos crentes. A fé na ressurreição não é fé, digamos, não é uma fé que não se possa tocar. Tomé fala de uma forma religiosa, quase de uma forma hierática, tocando nas mãos e no lado de Jesus, e os medievais e estes maduros do risus pascalis faziam-no com os instrumentos que tinham, as mediações que tinham, que no fundo é a mediação do cómico, a mediação do riso, que evidentemente a Igreja leva muito a sério. Por exemplo, as grandes objeções, o Erasmo também não gostava nada deste costume, achava que era indigno, que uma pessoa comportar-se daquela forma Mas o Erasmo era claramente um intelectual, não era? Certo, exato. Não precisava dessa dimensão. E não se pode dizer que não tivesse graça, o Erasmo tinha, mas ele achava que isto era excessivo. A questão é se, por exemplo, ele dizia que lá está, que o versículo do Salmo 118, que os proponentes do risus pascali diziam que era a justificação para aquilo, ele dizia, não, o Salmo 118 não justifica este fandango. E estava chocado, porque aquilo não era apenas em Basileia que ocorria em vários sítios e tal. A questão é para estas pessoas que acham aquilo excessivo, não será natural e até saudável que às restrições da Quaresma se sucedam alguns excessos esses que até são, se calhar, validados pela ressurreição? Ou seja, no fim das restrições da Quaresma dá-se um acontecimento que valida uma espécie de celebração da vida que implica o contrário do que se fez até aí, ou seja, que implica o excesso em lugar da contenção. Eu não explicaria melhor esse fenómeno. É essa espécie de contraste que se gera entre a ascética e depois esse excesso de alegria que o risus pascalis dá a ver, é também para interpretar de uma forma espiritual. É claro que podemos ver no risus pascalis apenas um fenómeno de burlesco inesperado dentro de uma igreja em que os padres mimam, digamos, cenas, também cenas de natureza sexual, ou dizem obscenidades, ou contam histórias para desencadear o riso.
ou podemos ver alguma coisa talvez mais significativa, que é precisamente expressar aquela alegria, aquela espécie de loucura que a verdade pascal constitui. Quer dizer, a fé na ressurreição é uma coisa tão incrível, tão para lá daquilo que é a previsibilidade da nossa vida mortal sobre a Terra, que a sua expressão é virar o mundo do avesso. Exato. É virar o mundo ao contrário. E o Risus Pascalis é isso, é um mundo visto ao contrário, e a admissão, digamos, numa celebração dessa inversão das imagens, das representações, dos valores, o que não deixa de nos fazer pensar, claro. Sim, exato. Na primeira parte eu dizia que há no fenómeno, aliás, usando uma palavra que o Padre Tolentino também já utilizou, que é carnavalesco, ou seja, há ali um fenómeno de inversão carnavalesca, de mundo às avessas, que pode ser um bom argumento contra, digamos, os adversários do Risus Pascalis, no sentido em que aquele momento dá-se ali uma inversão carnavalesca, no sentido em que o profano invade o espaço sagrado, que é o púlpito, em que é um sacerdote a dizer aquelas coisas, em que é naquele momento que elas são ditas, e essa inversão carnavalesca se calhar é capaz de ser a melhor maneira de celebrar a maior de todas as inversões carnavalescas, não é? Que é a ideia de alguém que estava morto passar a estar vivo. É sem dúvida uma forma etnológica muito interessante, mas todas as outras formas, aquilo que ainda hoje a liturgia celebra, mesmo quando a Assembleia, digamos, é muito bem comportada, é no fundo essa inversão do mundo. E isso é curioso, porque o debate do lugar do cômico e do humor na religião, e nomeadamente no cristianismo, não se pode compreender sem, digamos, sem a ajuda que, por exemplo, Bakhtin nos oferece, quando fala precisamente do cômico como esse lugar da subversão das representações. Dizer, por exemplo, que Cristo nunca sorriu, ou não tinha sentido de humor, não o vemos representado como um Buda feliz, é verdade, mas vemo-lo entrar em Jerusalém montado em cima de uma jumenta, vemo-lo dizer que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, que são inversões claras do que é a escala de valores. Se nós olharmos para o cômico como esse mundo às avessas, então certamente o cristianismo dá aos humoristas muito pano para mangas, no sentido do material que lhes oferece. Sim, mesmo a ideia de que os últimos são os primeiros, tudo isso são, lá está, inversões de... Tudo isso tem uma comicidade incancelável. Ao que parece, o fenómeno foi esmorecendo, digamos, do ponto de vista da obscenidade. A obscenidade foi esmorecendo, e o fenómeno perdurou aparentemente até ao início do século XX, Padre Tolentino. Mas hoje em dia não há... Tem algum conhecimento de que haja ainda igrejas ou regiões em que o fenómeno do Risus Pascalis sobreviva? Vivido daquela forma, penso que de facto corresponde também aos padrões de uma época, porque também as nossas formas de humor, de celebração, de representação social mudaram muito, mas a alegria e o riso continuam a ser presenças naturalmente nas comunidades cristãs. E se é verdade que não há essa ideia, essa necessidade de produzir o riso,
quando ele acontece, não é uma coisa rebatida nem condenada, pelo contrário. Penso, por exemplo, nas pregações do Papa Francisco. Muitas vezes as pessoas se riem ao ouvi-lo falar na catequese, e muitas vezes, digamos, ele vai ao encontro dessa alegria. Padre Tolentino, se por alguma razão este costume regressar e o Padre Tolentino precisar de celebrar uma missa pascal nestes termos e precisar daquilo a que o Oecolampadius chamava um infame estrião, pode contar comigo, já sabe. Estou disponível, estou à sua disposição para o que for preciso. Muito obrigado, Padre Tolentino, obrigadíssimo. Muito obrigado, muito obrigado. Foi o 12º episódio de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre uma coisa engraçada que me aconteceu a caminho da sepultura. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.